Bom, eu tô gravando aqui um teste para mostrar o problema das distâncias que acontecem aí na Unity. Eu experimentei o HDRP como sugerido aí, porém ele não resolve exatamente o problema. Ele minimiza os impactos, a sombra não fica dando aquelas tremidas tão hardcore, mas definitivamente não resolve o problema das posições. Basicamente uma cena padrão lá, só que eu movi todos os objetos dentro da câmera para eles se moverem junto com ela e aumentei a velocidade da câmera, o boost ali na parte de movimento settings da câmera. Então quando apertar aqui WSD, por exemplo, a gente vai para uma outra posição. Aqui eu tô a 283 menos 327. Vou continuar movimentando usando o Shift. Aí agora a gente já está usando 4 casas para os inteiros, sobram 3 decimais, né, para as posições dos floats. Quando eu movimento aqui, ó, segurando com o direito e giro, você já consegue ver que os objetos estão tremendo, tá? Olha ali a furadeira, a serra tico-tico, quer dizer, não é furadeira, as ferramentas na bancada, o capacete e essa viga que está em cima. Aí eu vou mover um pouco mais para longe. Agora eu estou aqui a 138.033 unidades, ó, tá 1, 2, 3, 4, 5. Sobram 2 casas decimais. Agora, ó, se eu giro, treme bem mais. Mesmo estando no HDRP com aquela câmera Relative Rendering. Vou mover bastante aqui. Aí você observa aqui, a mudança fica bem brusca. Então, se fosse um simulador que você precisa ir de uma cidade a outra, ou um jogo espacial, não resolve. Teria que ficar resetando a origem de tempos em tempos ainda assim. Que é onde eu enfrento o maior problema, né? Por conta do impacto de performance que isso traz quando a gente tem muitos objetos físicos, principalmente usando o PhysX, que é a engine física padrão da Unity e amplamente conhecida. Esses objetos, no caso, não tem física. Tá, não tem rigid body com movimentação, eu acho que não. Porque senão eles já iam estar caindo quando eu movimento assim. Dá bastante tremedeira. Apertando Enter, reseta a posição para o 000. E aí você pode girar a câmera livremente que não acontece. Pelo menos uma coisa boa é que a sombra não fica piscando, né? Então quando a gente está com essa configuração aí no HDRP, a sombra não dá aquelas piscadas que dava. Na verdade até dá um pouco, você vê ali piscando. Mas é por causa da velocidade que eu tô também, né? A câmera tá movendo muito rápido. Com essas distâncias a sombra pisca também. Mas ela demora mais pra piscar, né? Tipo, demora mais pra acontecer o problema. Enfim, é impossível usar isso daqui para um mapa enorme realmente sem contratempos. A solução que a Unreal Engine usa, ela é baseada no Floating Origin, basicamente. Ele fica movendo a origem, só que ela é otimizada porque ela é integrada com o PhysX da NVIDIA. Então acaba sendo muito mais eficiente do que a Unity para mundo aberto. Se você quer mundo aberto, vai de Unreal mesmo. Mundo aberto ou mundo grande, né? Ou melhor, um misto dos dois. Então basicamente se você usa Unity, você tem que usar o Floating Origin ou algo parecido, implementar o seu. Esse daqui é uma versão, né, comunitária que está aí publicada, eu esqueci o nome do autor. Tá aqui, é o Peter Stirling. Eu até fiz uma contribuição com ele, tem aqui um comentário, né, um usuário chamado Marcos Elias, tal, que no caso sou eu, de um jeito um pouquinho mais eficiente para pegar todos os objetos, sem vasculhar por todos um por um, pegando só os objetos do root, caso você queira usar aquele trecho de baixo no lugar do de cima. Na Unreal a gente tem o World Composition, que é um sistema dela que ele era dado como experimental até um tempo atrás, não sei se ainda está experimental. A busca parece que tem um ali, mas não mostra o texto aqui, então deixa quieto. Eu lembro de ter lido que era experimental, mas mesmo assim funciona relativamente bem. O Fernbus é um jogo, um simulador aí de ônibus que está na Steam, e ele usa esse sistema e, enfim, basicamente ele move automaticamente para você. Por que na Unreal é mais otimizado e na Unity estão cagando para isso? A Unreal usa essa função aqui, a Shift Origin do PhysX, que é o mesmo sistema de física que a Unity usa também, não necessariamente a mesma versão, mas essa função aqui ela move tudo direto na engine física, reaproveitando alguns caches e algumas coisas. Como a Unity não expõe essa função pra gente, ela usa internamente, provavelmente só no carregamento da cena e nunca mais,
a gente fica dependendo de mover todos os rigid bodies manualmente, todos os objetos. Na hora que move um monte de rigid body, é onde dá merda, principalmente colisores, ou os colisores estáticos. Porque a engine física perde todos os caches dela, ela tem que recalcular todas as posições, então é um processamento bastante pesado, sabe? Em alguns casos, em aparelho celular, pelo menos, né, essa mudança da origem às vezes pode levar tipo quase 1 segundo, às vezes mais de 1 segundo. No computador geralmente é pequeno, mas é sensível, né? Você consegue sentir o tranco que dá. Só vai minimizar se você tirar muitos objetos da cena, tirar colisores. Só que se você ficar desativando todos os colisores também, que estão distante do player, e ativar eles conforme o jogador se movimenta, assim, num curto espaço de tempo, você pode ter outros impactos de performance, né? Porque ativar e desativar colisores estáticos é uma coisa relativamente pesada. Então é isso aí, se você tem vontade de fazer mundo aberto, a Unreal Engine no momento parece ser a melhor engine para isso. Tem uma outra opção, mas ela não é gratuita. Essa outra opção é a Unigine. Essa Unigine, ela tem uma versão aqui para simulação, arquitetura, coisas de tamanhos maiores, que tem a possibilidade de mundos enormes porque ela usa coordenadas duplas, né, ou coordenadas de 64 bits. A Unigine recentemente ganhou uma versão gratuita, porém esse recurso de coordenadas com dupla precisão está somente na versão paga, então sei lá, né? Não é para todo mundo e é uma engine cara. E também é só para computador, né? Você não vai conseguir muita coisa com isso para celular, pelo que parece, pelo menos. Bom, é isso então. No caso da Unreal, procura no YouTube World Composition. Tem vários tutoriais aí que o pessoal fez que ensina como configurar, porque essa tela dela aqui é um pouquinho confusa. Tem algumas coisas que eu não consegui entender até agora, também não achei em lugar nenhum, tipo, como é que eu faço, por exemplo, para spawnar, né, dar spawn no meu player numa posição mais distante. Por exemplo, tem lá 50 bilhões de tiles, eu quero colocar ele lá longe, não no começo do mapa. Eu não achei como fazer isso. Mas aí é só uma questão de procurar um pouco mais também, né? A documentação dela aqui, infelizmente, fica devendo, falta bastante coisa. De qualquer forma, resumindo muito aí, os números floats de 32 bits que a Unity usa tem apenas 7 dígitos, então quando você tem a posição 1, 2, 3, ponto 4, 5, 6, 7, tá tudo funcionando beleza. Você move para mais de 10 km, vai sobrar somente 3 casas decimais. Tipo aqui, eu tô a 9.999 unidades. Quando você passar de 10 km, aí ferrou, porque vai estar assim. Considerando cada unidade 1 metro, tá? Mesmo que ela mostre mais números quebrados ali, a precisão real das posições vai estar com 7 dígitos. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 para os inteiros, 6, 7 para os decimais. Com 2 casas decimais você já não consegue uma precisão muito legal, né? É tipo 1 metro dividido por 100. Vai dar 1 centímetro, então objetos pequenos você não consegue posicionar com precisão. É o que acontece aqui quando você viu esses bagulhos se mexendo. A engine não sabe onde é que eles têm que ficar, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, não exatamente no ponto que ele tava. Se a gente for ver a posição dele aqui no Inspector, por exemplo, eu acho que não vai dar pra aparecer no vídeo porque eu tô na resolução 4K, então a resolução tá muito alta. Aí bugou. Ai, mano, em Unity é um... Nossa, tá travadona. Não bugou ainda, calma lá. Eu não vou falar mal antes. É porque tinha acontecido uma coisa que ela tava bugando na hora que eu selecionava as coisas aqui. De ficar extremamente lenta e bugada. Mas enfim. É o que às vezes eu acho que aconteceu, mas é só lag mesmo. Vou pegar aqui um capacete. Apertar F pra focar nele. Se você ver a posição dele aqui, você tá com uma posição local, tá, ó, 0 ponto, então você tem um monte de casas decimais. Eu vou copiar aqui, por exemplo, o X aqui só pra... Ou seja, tá na posição local, porque o objeto que está distante no caso é a raiz, que no caso esse é a própria câmera. Esse exemplo também está numa posição pequenininha. Agora se a gente pegar a câmera, que é o objeto que está sendo movido, ó, a posição aqui, ó. Aqui tem algumas coordenadas no Y e no Z que só tá com uma casa decimal. Se eu mover mais aqui, ela vai para mais ainda, aí você vai ver a loucura que é. Vamos voltar aqui para a aba Game. Eu vou apertar Shift, W e mover bastante. Vamos mover até acabar as casas decimais, literalmente. Vai ficar 7 dígitos para os inteiros.
Posso rodar a rodinha do mouse que ele aumenta a velocidade, né? A gente consegue mover mais rápido ainda. Ó, a tremedeira aumenta. Ó o capacete. Olha a merda que dá conforme você vai mais longe. O cara que inventou o float também, mano, puta vagabundo. Fala sério, na computação, assim, na história da computação, um dia alguém tomou a decisão. Ah, põe só 7 dígitos que dá. Ninguém vai precisar mais do que isso aí, não. Olha a merda que acontece no mundo dos jogos hoje em dia. Fala sério. Por causa de um preguiçoso, a gente tem isso aí, ó. Brincadeira, tá? Eu sei que tem limitações técnicas, né? Naquele momento que o cara que inventou isso era o melhor que ele tinha a fazer, provavelmente, por causa de limitação de hardware também, né? Então complica, mano. Quando você tem pouca memória, é um processamento lento. Mas o negócio estagnou. Hoje em dia, as GPUs já podiam estar trabalhando com 64 bits, né? 64 bits também não vai ser infinito. Uma hora vai acabar as casas decimais, mas ele tem muito mais precisão. Dá pra você fazer mapas muito, muito maiores. Pelo menos em tamanho do globo, do planeta Terra. Já daria pra gente abranger simulação de todo tipo aí. Quanto mais longe você for, pior fica a coisa. Eu vou continuar apertando aqui o W. Agora perde precisão, às vezes de mais de 1 metro. O objeto fica mais pra lá ou mais pra cá. Não tem. Ó o balde ali, tá vendo? O chão, o balde, enfim, tudo. Vamos ver mais ainda. Rodar mais a rodinha do mouse pra aumentar mais ainda o bagulho da velocidade aqui, ó. Olha aí o que acontece. Sem condição nenhuma. Apertar Enter para resetar. Agora posiciona a câmera no 000. Oxi. Ah, é porque eu apertei Shift e movi. Bugou, cara. Bugou alguma coisa. Nossa, mesmo resetando o objeto pro 000, bugou o bagulho. A câmera aqui, ó, tá no 000. Resetar a rotação também. Eu não consigo resetar com o objeto ativado. Essa é uma outra... Tem que desativar o controle da câmera. Aí altera e aí ativa. Mas não era isso. Bugou até assim bugou. Bugou o céu, não tá funcionando no céu, enfim. Se eu tirar o play e dar play de novo, aí volta a funcionar tudo. Ah lá, e tá funcionando perfeito, né? É foda, não tem solução. Basicamente na Unity é só gambiarra pra mundo aberto. O esquema parece usar o ECS, o DOTS, que aí a gente não tem ainda infinitas casas decimais, tá? Mas pelo menos a gente consegue fazer operações usando outros núcleos, movendo objetos, e o sistema de física dela, a Unity Physics for Dots, ela é mais preparada para lidar com dots. Então você pode mover vários objetos de uma vez. Então a parada técnica do Floating Origin, que seria mais ou menos isso daqui, moveria tudo. Só que aí você não pode usar Game Objects normais com os colisores normais usando o PhysX. Você tem que usar tudo usando o DOTS e pelo menos o que tem colisor, o que tem o... Você vai ter que usar tudo entidades do DOTS, né, basicamente. E até agora não consegui fazer um Floating Origin pro DOTS e também não explorei muito, na verdade, o tempo é muito corrido. Como eu tô com o meu projeto já em andamento, eu tenho que dar suporte a ele e desenvolver conteúdo para ele, eu não posso simplesmente parar um ano e ficar estudando isso, né? Então complica um pouquinho mais as coisas. Mas é isso aí, pro futuro parece que o DOTS é o caminho. Enquanto isso não chega, Unreal, né? Só que no meu caso, meu projeto já está avançado, já está funcionando, então também eu não posso migrar para Unreal. Eu tô meio que preso a Unity por algumas temporadas boas. E eu gosto da Unity, né? O gerenciamento de assets dela, a programação em C#, tipo, ela tem esse problema com o mundo aberto? Tem. É muito frustrante? É. Impede que a gente faça rotas reais, por exemplo, de São Paulo ao Rio de Janeiro dirigindo. É muito complicado fazer isso sem interrupção. Mas ela é muito boa em vários outros aspectos, então eu gosto muito dela, assim, até mais do que Unreal. Tirando essa questão de mundo aberto, né? Gerenciamento de assets, na hora de importar e exportar textura, modificar assets direto na pasta, sem precisar exportar naquele formato proprietário que a Unreal usa pra ela, enfim. Tem um monte de vantagens aí. Apesar disso, a Unity não é de código aberto, então ela fica devendo isso, né? Na Unreal você tem acesso ao código fonte, você consegue alterar basicamente qualquer coisa na engine. Se alguma coisa não funciona, não existe, você pode ir lá e criar. Na Unity não, porque a Unity é de código fechado. Ainda que eles estejam abrindo várias coisas por meio dos pacotes e na forma de códigos extras, inclusive a própria pipeline de renderização, né? Mas é isso aí então, vou encerrar o vídeo aqui, só um comentário meio técnico, um vídeo mais para quem mexe com o mundo aberto na Unity, né? A solução que eu adotei no Proton foi basicamente adaptar esse Floating Origin na câmera, de forma que quando você passa de
2, 3 quilômetros, ele pega tudo e move pro 000. Só que aí você não pode usar nada estático. Se tiver marcado como static, ele não vai mover, principalmente se for aquele static para movimento, né? E outra coisa ruim que eu achei é a física dos veículos. Eu uso um sistema de física, o Vehicle Physics Pro do Edge. Já usei o EVP no passado. Na hora que move, na hora que o Floating Origin atua, ele dá um tranco. Você sente o tranco, sabe? Isso acontece bastante no Proton Boost se você tiver, por exemplo, naquele mapa detalhado que eu postei, o Arikanduva HD. O Arikanduva HD não está fazendo parte oficial do jogo, ele está nesse daqui, ó, esse teste do mapa Arikanduva HD, versão 258 259. Tem aqui o download para PC, tem um esqueminha que você tem que fazer na pasta lá para ativar ele, tá? É só ler aí. Como as ruas dele são curvas, você tem um problema um pouquinho maior quando atua esse negócio do Floating Origin, né? Tipo, a hora que move a origem, dá um tranco na física, que às vezes você sente o ônibus dar um pulo. Eu não vou mostrar muito nesse vídeo para não ficar longo, mas basicamente esse é o cenário que eu estava testando, que eu parei de detalhar por causa desses problemas, deixei a ideia de lado e estou focando no que está dando mais certo, já que eu já tenho jogadores e o meu projeto já está, né, no ar e tudo mais. Então não dá para ter mapa grande, vou me contentar com mapa pequeno. Essas ruas aqui, como elas são meio curvas, a hora que o Floating Origin atua, às vezes o ônibus pula. Se você tiver de repente com uma roda em cima da guia, vai ser um tranco pior ainda. Então o sonho, né, de ter um mapa com esse estilo de ruas, com esse nível de qualidade daqui pra mais, me complicou bastante. Essa coisa do Floating Origin aí praticamente mata a ideia, né? Não mata totalmente, mas dificulta. Ela compromete a experiência, infelizmente. E isso que eu não estou usando física real com Wheel Colliders para os carros do tráfego. Eles usam simplesmente um transform.translate ou move towards, né, seguindo como se fosse uma SP-Line. Não é exatamente uma SP-Line, é um sistema de waypoints, mas seria parecido. Se eu usasse colisores nesses carros com o Wheel Collider, daria um tranco maior ainda. Era capaz de repente, você tá numa rua mais movimentada, parou o busão, Floating Origin atua, pá, os carros pulam para cima igual pipoca. É bem intenso mesmo. Enquanto na Unreal, como isso é integrado à física, na hora que ela aplica isso, simplesmente pá, moveu, já era, funciona. Não buga som, não buga sombra, não buga gráfico, não buga nada. A menos que você use alguma solução de física personalizada também para algum objeto mais, sei lá, esquisito, exótico. E aí você tem que aplicar a mudança de origem nos seus cálculos também. Tipo, ela manda um callback ali, uma função de retorno, eu não lembro o nome agora que dá pra isso. Se é um delegate, eu não sei exatamente o termo que ela usa. Basicamente ela dá uma notificação, ó, moveu a origem tanto X, né, em tal posição. Um offset do vetor ali. Você tem que pegar esse valor que foi movido e acertar no seu conteúdo, né, no seu conteúdo que estiver movendo. Agora as coisas que se movem por ela mesma, usando os recursos dela mesma, eles já são geridos automaticamente. Eu só não mudo para o Unreal por conta disso. Meu projeto já está muito avançado. Eu teria que reconstruir muita coisa. E eu tenho a sensação de que ela é mais pesada para a versão mobile. O editor dela também é mais pesado, eu vi isso. Isso não é sensação, é fato, né? Comparando com a Unity, é mais pesado para trabalhar no Unreal. E eu já tenho os públicos, né, os jogadores aí, milhares de jogadores literalmente curtindo a experiência no celular. Então, pô, parar tudo isso, deixar na gaveta e iniciar um outro projeto, ter que estudar C++ do zero só por causa desse negócio, no meu caso agora não compensa, mas para quem vai iniciar mundo aberto, Unreal parece que é o caminho. Pelo menos hoje, né? 2020 ainda. Espero que a Unity aí dê um jeito de mexer nisso, cara. Infelizmente não tenho muita esperança. O DOTS vai levar uns anos para amadurecer, cada versão da Unity muda algumas coisas, então você tem que ficar... sei lá, não dá para confiar no DOTS ainda, né? Aquele Unity Physics está em evolução, não dá para substituir tudo, não tem muito tutorial, é um pouco mais complicado, não tem muito curso. Mas para o futuro é o caminho. Provavelmente a Unity vai resolver essa questão antes de eu precisar mudar para Unreal numa V2 ou numa V3 do meu jogo. Tenho essa esperança, né? Bom, é isso então, vou encerrar aqui, é nóis, até o próximo vídeo. Desculpa as lagadas aí, é porque tá numa TV 4K aqui, então a resolução fica mais pesada e a placa de vídeo que eu tô usando aqui é uma 1050 Ti, que é basicona, né? Então pra 4K não rola não.